Está começando mais um Pode Crer, o seu podcast evangelístico para você cristão, profissional autônomo, liberal, médico, dentista, todas as pessoas que têm empreendedorismo na veia. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente. Estou ao lado do meu amigo Esdras Santana. É isso aí, mais um dia aqui estamos para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração com propósito. Verdade. E hoje nosso parceiro que nos patrocina é o Grupo Rebrasilis, que é sediado aqui em Ribeirão Preto. E o grupo é referência em infraestrutura e tecnologia, com forte compromisso com a inovação e a transformação social. Ao longo dos anos, o grupo ampliou sua atuação em diversos setores, incluindo industrialização, serviços pedagógicos, logística, sempre em busca de soluções que gerem impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, destaca-se a Moviplan, única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil. E se você quiser ser parceiro, Esdras, tem a possibilidade, não perca tempo, entra no direct do nosso Instagram, Crie Voz, vai lá, fale com o Celso, coloque seu nome nessa lista de quem está patrocinando o Evangelho do Reino. Essas nossas conversas são para enaltecer o Reino de Deus, para fazer levar em uma linguagem que o nosso pastor Wilson pediu, né, para empresários, profissionais liberais, o Reino de Deus. E como você sabe, tudo tem custo, tudo tem seu preço, e aqui nós estamos procurando você que quer patrocinar a gente. Faça parte desse movimento. E o nosso convidado de hoje é o Eduardo Zanello, multiempresário. Bem-vindo. Olha, se você quiser falar desde Itália até futebol, ele é o cara. Do Zanello, meu amigo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, viu, Mayra? Que isso, queria agradecer você, irmão. Mestrinhas. Você vai, muito obrigado pela vai oportunidade. deixar a gente hoje aqui abrilhantado com a sua presença. Legal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. É uma honra. Obrigado, Du. Obrigado, eu que agradeço. Bom, a gente sempre começa com uma pergunta muito especial, né, que é um pouco daquela parte da vida espiritual, né? Como é, Du, que você conheceu Jesus? Você lembra disso? Olha, tem que voltar muito tempo atrás, né? A minha história, principalmente com a Igreja Voz, né, que quando eu conheci a Igreja Voz, era em Segec. Sim. Eu dei uma puxada na memória, uma lembrança, eu me batizei em 2005, na igreja em Segec, né? Na atual Voz. Então, já são mais de... São 20 praticamente 20 anos, acho um pouquinho mais de 20 anos que eu, a minha família, minha esposa Patrícia, a Lourenço e a Duda, frequentemente, a gente sempre fala para o pastor Wilson, né? Que o nosso voo sempre foi cruzeiro. Eu nunca tive altos e baixos com relação à igreja, com relação a frequentar, um tempo frequenta, outro tempo para, não. 20 anos frequentando a Igreja Voz, né? Com os nossos pastores maravilhosos, que agora o Esdras já faz parte desse timaço, né? Já há um bom tempo, né, Esdras? Quanto tempo cheguei já? em 2015. Cara, olha como o tempo voa, né? Quando você foi uma das primeiras conexões dali que eu fiz na igreja. São 10 anos Você e sua família. Queria mandar um beijo, Pati, um beijo para você. É isso, a Pati é uma graça, uma amiga. A gente tem uma ligação muito grande verdade. Com a família do Esdras. Verdade. Então, 20 anos de igreja, mas a minha história, eu posso falar que quando eu era adolescente, por volta dos meus 15 anos, eu fui convidado a fazer uma viagem para o Paraguai com um amigo meu de férias, na fazenda dele. E com 15 anos eu fui para essa fazenda, eu lembro que era no meio do ano, férias de julho, né? Essa época. E eu fiquei lá 10 dias. E quando eu cheguei lá, eu tive um choque muito grande, tipo uma crise de identidade. Porque eu me assustei com o local, que era um local assim pobre, sabe? Frio, casa de madeira. E eu levei um susto, porque eu comecei a perguntar para mim, por que eu sou filho do meu pai e da minha mãe, por que eu moro em Ribeirão Preto, e tinha os menininhos, né, os colonos que moravam lá, e eu me coloquei no lugar do menininho lá, e eu me senti mal, sabe, assim, poxa, por que eu... Te incomodou? Me incomodou muito. Você lembra em qual região do Paraguai? Fronteira brasileira. Fronteira de Foz do Iguaçu. Sim.
E eu tive um mal-estar, sabe, de me colocar no lugar... Eu lembro, era um menininho pequenininho, clarinho, de olho azul, nariz escorrendo, mas devia ter uns 12 anos. Tal. E você tinha 15 anos? Eu tinha 15 anos. Na realidade, eu não tinha... 15 anos. 15, 16 anos. Okay. 16 anos. E eu me coloquei no lugar desse menininho e eu me questionei naquela época, né? Por que eu moro em Ribeirão? Por que eu estudo numa escola boa? Porque eu sou filho do meu pai e da minha mãe, não nasci aqui, sabe? Aquele negócio de empatia. Uau. E de lá para cá, isso começou a me incomodar muito. Eu comecei a me colocar muito no lugar das pessoas. Isso até hoje. Ô, Du, isso nasceu com você, então, né, cara? Cara. Que quem conhece a sua trajetória hoje, a gente vai chegar nesse tema. Quem conhece a sua trajetória hoje, e é incrível o que você faz hoje... Ouvir que isso nasceu quando você tinha 16 anos é incrível, né, cara? E me incomodou de fato muito. Por isso que é um propósito dele, né? Eu não consegui ficar lá, por incrível que pareça, eu acho que era para ficar lá 2 semanas, eu fiquei 10 dias, eu pedi para voltar. Eles me colocaram num avião em Foz do Iguaçu, eu vim para São Paulo porque eu não suportei, sabe? O choque de diferença, né? Caramba. O tamanho do lugar que você foi levado ali, né? Sim. Por esse propósito que você já tem. Imagina, eu tô com 58 anos e eu lembro disso, assim, perfeitamente. Foi uma coisa que eu percebi, assim... Aqui é um lugar que a gente não fica falando idade, tá? Não falar que eu ia fazer 59 daqui a um mês. Não vou falar. Eu não vou falar que eu vou fazer 50 daqui a um mês também. Gente, mas é uma inspiração. Faz perto, né? A gente faz perto. A Paty também faz agora. A gente tá tudo mais ou menos igual. É isso. Mas vamos voltar lá. Então, isso me incomodou muito. E de lá para cá, daquela época eu comecei a questionar as coisas, sabe? E também questionava muito, eu frequentava a igreja católica, né? Todos, acho que a grande maioria... Culturalmente, é isso. A grande maioria nasce num berço aqui católico, né? Faz primeira comunhão. Eu estudei no Santa Úrsula na época. Então, eu sempre ia muito na igreja, mas eu sempre não saía abastecido, né? Era mais uma formalidade, um rito, né? Um ritual de ir aos domingos na igreja, e eu sempre me questionei muito. Então, a minha história, de fato, com relacionamento íntimo com Deus, eu tenho muito a agradecer, e eu dou publicidade sempre a isso, foi o meu amigo Juninho Altacir, no qual essa também conhece, grande Juninho. O Juninho é evangelista nato, né? Ele pra quem conhece ele, exatamente. Juninho, um abraço pra você também, meu Há uns 30 anos atrás, porque eu sou casado há... Celso, o Juninho é um cara que a gente tem que chamar. O Juninho é um cara sensacional. Há uns 30 anos, eu sou casado há 32, então eu faço pela idade. Há uns 30 anos atrás, o Juninho falou assim, por que você não vai em casa? Eu estou fazendo um estudo bíblico. E eu conto essa história hoje e a gente morre de rir. Porque ele ficou 1 ano me chamando para ir na casa dele, que tinha um pastor que pregava. E eu fiquei 1 ano fugindo dele. Era toda terça-feira. Quem era esse pastor que pregava? Era um pastor de Belo Horizonte, ele é esposa, eu não me recordo o nome. Tá, ok. Mas quando você trouxer o Juninho aqui, ele vai te falar. Tá. E eu fiquei 1 ano fugindo, para não ir. Não, pastor, não vou mexer com isso não, tal. E um belo dia, para desencargo de consciência, para falar assim, para ele parar de me encher, eu e a Paty, eu e minha esposa, nós fomos há uns 30 anos atrás mesmo isso. E aí eu fiquei encantado, porque foi uma coisa muito simples, né? Era uma célula, né? Eu, minha esposa, o Juninho, a Mayra, a esposa, minha xará, né? Tua xará, e o casal de pastores, o pastor e a pastora. E foi muito legal, ele fez uma oração de início, abriu a Bíblia, interpretou uns versículos, ensinou a gente, e aí a gente fez uma oração no final, comemos um pão de queijo e um café, e eu falei, cara, que legal, que simples, né? Que simples, né? E de lá para cá eu não parei mais. Eu fiquei um bom tempo indo na célula, na casa dele, até um dia que ele me levou na igreja em Sejec, que com certeza faz mais de 20 anos já isso, com certeza. Simples, mas profundo, pelo jeito, Simples, mas né? profundo. Porque tocou o coração, te segurou e começou a preencher aquilo que você sentia necessidade. Exatamente isso. E assim, para mim foi tudo tranquilo, tudo suave. E assim, em momento algum eu procurei Deus na dor. Minha vida sempre foi uma vida estável. Lógico, como todo mundo, com problemas normais do dia a dia, mas eu nunca busquei a igreja pensando em Deus precisa me ajudar, em prosperidade, nunca. Foi um caminho porque eu tinha necessidade de conhecer a vida após a morte, né? E assim, eu sempre... Você tinha necessidade ou curiosidade, Du? Eu acho que necessidade.
Tá. Acho que necessidade de Porque curiosidade. são problemas diferentes, né? Acho que... Necessidade é algo que Porque você busca porque você realmente quer entender. Né? Agora, a curiosidade é, o que será que vai acontecer? Não, porque eu sempre fui muito convicto, porque eu sempre falava, eu questionava muito a vida, né? Porque dessa história desde os meus 15 anos e também, por que a gente está aqui na Terra, né? Qual que é o sentido aqui? Trabalhar, lutar, criar os filhos, depois morrer, acabar tudo. Então, sempre fui muito convicto na vida eterna. E com a minha participação na igreja em Segec, na Igreja Voz, as coisas foram se encaixando. Eu fui entendendo, né? A vida após a morte, a eternidade, Jesus Cristo, diferenciar quem que é Jesus, quem que é Deus, quem que é o Espírito Santo. Porque eu saí da religiosidade, né? E de fato, comecei a conhecer a palavra de Deus, né? Entrou na vida com Deus. Exatamente. Sai da religiosidade, do rito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso foi muito claro para mim. Eu comecei a sair e falei, nossa, olha como é simples, né? Simples e ao mesmo tempo tão difícil, né? E eu comecei a ler a Bíblia, me interessar e conversar com o pastor Wilson, sempre foi um conselheiro, o pastor Elcio também sempre foi um conselheiro para gente, pastor Geraldo, todos que passaram na ICGEC, né? Pastor Raimundo, que já faleceu, pastor Myron também, que já faleceu. Então, eu vi o Daniel crescer, né? Entendeu? O Dani, cresceu e a gente vendo ele crescer. Então, minha vida foi se transformando, né? Simplesmente pela palavra de Deus. Nessa época que você chegou, o Levi era da idade do Tito. É isso aí. Exatamente isso. Que loucura, né? Demais. Então, minha vida foi se transformando simplesmente pela palavra de Deus, não pela religião, não pela religiosidade. E hoje eu tenho a maturidade de falar que, cara, a religiosidade afasta o homem de Deus, sabe? Religião. Então, as pessoas me perguntam, o que você fala? Eu sou um cristão que tento seguir a palavra de Deus. Então, simplesmente isso. Cara, isso foi sensacional na minha vida, porque eu consegui colocar isso dentro de casa, né? Eu tenho o Wesley já foi em casa, eu tenho um quadro na frente, na porta da minha casa, de Josué, né, que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E, de fato, isso daí passou a existir dentro da minha casa. Deus passou a existir dentro da minha casa. Tanto é que eu já faço célula há mais de 10 anos, consecutivamente. Eu nunca parei, nunca. E quando eu comecei com o pastor Wilson, falou, faz uma célula na sua casa, eu fiquei super assustado, porque eu não tenho o dom da palavra, de falar bem, e eu fiquei muito preocupado. Eu lembro que eu ficava estudando na segunda-feira, mas foi passando todas as terças foi passando, e já são 10 anos ininterruptos. Minha esposa sempre me ajudou muito. Eu vou aproveitar o ensejo e contar um testemunho. Quando eu cheguei na Igreja Voz, em 2015, o pastor Wilson também me incentivou a ter uma célula, e eu vinha de uma denominação que não tinha essa prática, né? Então, eu fiquei um pouco resistente e tal, e aí ele me deu uma dica. Ele falou assim, eu tô vendo que você tá ali com o Du, vocês estão criando uma amizade e tal, dá uma olhada no Du. A célula do Du, na época era ali na Vladimir Meirelles, aqui o seu em cima, apartamento. No Noruega, Isso, no Noruega, aqui na frente aqui. Ali no prédio, vai lá e tal. E pra você ver que a gente resiste, eu cheguei no prédio, eu não cheguei aí. Mas quando você mudou pra casa, depois de uns 6, 7 meses, eu fui na sua casa, aí eu vi que era legal. Mas olha, que interessante, né? Alguém que já conhecia o Evangelho, mas tinha uma resistênciazinha de ter participação em um grupo de célula. E o Du, de verdade, você, a Paty, não podemos esquecer disso, que recebe a gente super bem lá quando tem célula. Obrigado. Cara, vocês foram inspiração para mim, cara. Poxa. Sabe, aquele grupo bonito, aquela relação simples, né? Porque como ele fala, não tem um dom da palavra, mas o que ele fazia? Ele abria lá o livro e fazia o capítulo, eu e a Rê. E continua abrindo. E eu falei, Rê, é tranquilo, olha aí, simples, vamos embora. Assim. Então, você foi uma inspiração. E se eu soubesse que o Esdras era o Esdras, né, de conhecimento da palavra, eu teria vergonha. Eu falei, nossa, vem um pastor aqui ouvir um discípulo. É uma bênção, cara. O que eu queria só pontuar desses primeiros minutos que a gente está conversando, que o Evangelho é puro e simples, mas é profundo. Sim. Se você fosse dar uma dica hoje para um dos nossos amigos que está nos assistindo e falasse assim, cara, deu certo para mim, vai dar para você, o que você falava para eles? Se desafie a conhecer esse Evangelho?
sabe assim, A gente faz isso todo dia, né? Meu prazer hoje é falar da palavra de Deus, até inconscientemente, né? Na verdade, a boca fala do que o coração tá cheio, né? O que você alimenta a sua mente, é isso que você vai falar. Nas rodinhas que você tá, sempre que você tem oportunidade, a gente tá falando de Deus de alguma forma. E hoje a gente tem experiência suficiente de não querer levar a palavra de Deus goela abaixo, porque muitas pessoas não estão preparadas, porque a religião de fato afasta, né? Ela fala, não, eu frequento a igreja tal, eu sou católico, eu sou... Então isso afasta muitas pessoas. Então hoje, muitas vezes eu tento levar a palavra de Deus pelo testemunho de vida, né? Mas o testemunho fala mais que 1000 palavras. Da nossa fala que agir, o testemunho arrasta, né? Fala mais do que 1000 palavras, como você falou, né? Então, o testemunho da nossa vida, lógico, nós somos pecadores, nós temos muitas falhas, mas eu acho que hoje isso eu devo muito à Patrícia, minha esposa, né? Porque ela fala muito, cara, você tá muito fanático, né? Porque você quer falar, você quer ganhar vidas para Deus dentro da nossa família, mas não é assim, vai com calma, sabe? Aquela, talvez uma ansiedade de querer falar em salvação. Que é o que é bom para você, você quer para o outro. Exatamente. Mas ela tem razão, ela tem que ser com excelência. E eu sempre falo isso para todos, eu falo assim, quando você vai num restaurante bom, você come uma comida boa, a primeira coisa que você quer fazer é divulgar. Falar, vai naquele restaurante que é uma delícia, vai adorar. E a mesma coisa que quando eu falo da Igreja Voz, eu falo, cara, você precisa ir na Igreja Voz, se dê uma oportunidade, senta lá, porque eu tenho certeza que a hora que a pessoa senta lá com o coração livre, coração aberto, cara, ele se encanta. E o que eu acho bonito também, vou dar uns spoilers aqui. Não sei nem se eu podia, mas eu vou dar. O Eduardo, com todo esse brilho nos olhos que você vê ele falando da nossa igreja, para quem não sabe, ele tem uma empresa que é o contador da nossa igreja. A empresa responsável pela contabilidade da nossa igreja é a empresa dele. Ou seja, um ambiente, né, que é muito criticado nas igrejas, que é o ambiente da contabilidade, o ambiente financeiro, nós temos aqui o nosso responsável pela contabilidade fiscal e sabe o quanto a nossa igreja é séria, né? Não, eu posso falar de boca cheia, sabe? A nossa igreja é sensacional de fato. Isso. Principalmente nos bastidores, né? Porque ao domingo ela é maravilhosa. Aos domingos os cultos são maravilhosos. 9, 11 e 18, para quem quiser visitar, gente. Mas, cara, os bastidores da nossa igreja é algo sobrenatural. É muito puro. As reuniões de conselho... Cara, é algo incrivelmente maravilhoso. É uma igreja ungida. De fato, é uma igreja de verdade. De fato, é uma igreja. E eu dou glórias a Deus, agradeço a Deus por ter caído na igreja, em Segec, a Igreja Voz. Por ter, pela primeira vez, ter ido na Igreja Voz, sabe? Porque fez toda a diferença na minha vida, a vida dos meus filhos, entendeu? Eu lembro, assim, uma história que falando dos filhos, eu lembro quando o Lourenço tinha 5 anos, a gente tinha um aquário, hoje o Lourenço está com 22, a gente tinha um aquário em casa, eu sempre gostei de peixinho, porque desde criança eu criava peixinho, eu adorava aquário. E eu acabei passando... Igual eu gosto de globo. Sabia? Globo, mapa. Aí eu também gosto. Cara, lá na empresa eu tenho uma meia dúzia de globo. Eu adoro também globo. E aí, eu lembro que era um sábado, a gente falou assim, o Lourenço falou, pai, vamos comprar uns peixinhos, porque os peixinhos vão morrendo, você acaba não repondo, né? Vamos comprar uns peixinhos para o aquário e tal. E a gente saiu de casa, era 10 para meio-dia, a gente ia no Massaro, e o Massaro fechava meio-dia. E eu falei, Lô, acho que não vai dar tempo, filho, vai fechar o Massaro, mas, cara, eu lembro do Massaro lá no Mercadão. Aceleramos, né, de carro e fomos. A hora que chegou lá, que ele viu que ele estava aberto, ele falou assim, pai, mas você não acredita, eu vim conversando com Deus para ele não fechar o Massaro. O Lourenço? Com 5 anos de idade. Então você vê... Quem não conhece o Lourenço nos bastidores... Frutos, né? Não, é isso aí. O Lourenço nos bastidores, ele é muito menino, muito puro, sabe? O Azaf é muito amigo do Lourenço, que é meu filho. Demais. E eles moraram, assim, num prédio na frente, lá em São Paulo. Vizinhos. São os vizinhos. E sempre compartilharam umas caronas e tal. E aí o Lourenço acabou se aproximando lá de casa também. Meu, quem vê ele é DJ. Quem vê ele todo despojado lá na... Né? Ele é artista, DJ. Quando ele vê ele todo despojado lá nas picape, não imagina o que ele é como menino, como família, né, Edu? Uma história muito engraçada. A gente tem que sempre trazer alegria para os ambientes que a gente está.
E eu gosto disso, sabe, de algumas piadinhas e tal. Acho que faz parte, né? faz Deixa parte. todo mundo feliz. Teve uma vez, esse eu vou contar que foi muito engraçado. É aqui, conta. Vou contar. Não sei se pode, mas eu vou contar. Tem que contar, Vou só contar. veio aqui pra contar. Veio contar. Nós somos num casamento na igreja, na Matriz. Sei. Aqui na Matriz. na Matriz, né? Na Na praça, Catedral. na Catedral. Na Catedral. Lourenço tinha essa idade, 5, 6 anos, bem vestidinho. Era uma igreja de alguém era um casamento de alguém da família. E nós ficamos sentados lá nos 2, 3 primeiros bancos, lá na frente. E aí, de repente, o padre foi entrando, o Lourenço virou e falou assim: nossa, pai, esse pastor tá com a roupa diferente, né? É isso. Eu morri de rir. E ele falou em voz alta, para que todo mundo deu uma olhada. Tipo assim, que pastor tá com a roupa diferente. Criança. Então foi muito engraçado. Então, assim, eu falo de boca cheia que, cara, a pessoa quando conhece a Deus... Eu tô vendo a Paty cutucando o Lourenço. A vida se torna outra. As dificuldades continuam. Não, a gente não acabam as dificuldades. Mas se você encarar uma dificuldade com Deus ao seu lado é muito diferente. É muito diferente. E você sabe, o pior que pode acontecer nessa terra, cara, tem a vida eterna. Nós vamos participar do banquete. Olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Entendeu? E novo céu, nova terra, corpo glorioso. Cara, sensacional. E dessa vida a gente não leva nada, Não né? leva nada, não leva Ontem nada. eu cheguei de São Paulo um pouco tarde, eu fui levar um dos nossos colaboradores na casa dele, e ele mora perto do cemitério Bom Pastor. Aí eu passei na porta, fazia tempo que eu não passava na porta de um cemitério assim. Aí eu olhei pra ele, é o Mateuzinho, eu olhei pra ele e falei: Mateus, acaba tudo aqui, né? Aí ele falou: aqui acaba tudo. Eu falei: então, a primeira parte. O que a gente faz quando chega até aqui é o que vai determinar o daqui pra frente. Não é impressionante isso? Exatamente. Então, o que você faz até a sua morte, as escolhas que você faz, determina o que vai ser da morte pra frente. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Du, mas pensando um pouco nessa sua trajetória de conhecer a Cristo, depois, no seu tempo, vamos passar um pouco pela sua vida profissional, no início da sua carreira. Para quem não sabe, do Zanello foi jogador de futebol profissional, né? E o futebol chegou na sua vida nessa fase aí, dos 15 anos? Chegou nos 17 anos. Estava no terceiro colegial, ia prestar medicina. Olha que loucura. Eu tinha 2 tios médicos, eu achava bonito medicina. Inclusive, tem uma sobrinha, Giovana, que se formou em medicina agora. Muito legal para nossa família. Eu ia prestar medicina, estava no terceiro colegial, no Ângulo. No meio do ano, estava jogando futebol lá na Recreativa. Um filho de um diretor do Botafogo me viu jogando lá entre os amigos. Falou: você não quer fazer um teste no Botafogo? E aí eu fiquei com aquele negócio, sabe? Aí acabei fazendo esse teste e passei. Canhoteiro. E aí, com 17 para 18 anos, eu já estava jogando nos juniores do Botafogo, aí subi para o profissional, e as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Qual foi o time profissional mais conhecido que você jogou? Joguei no Atlético Mineiro. Ô, atleticano! Por isso que ele falou do pão de queijo no começo. né? É verdade. Jogou? Atleticano, jogou no Atlético. Joguei no Atlético. Foi uma época boa, né? Foi uma época boa. E do futebol acabou me levando para outras coisas mais relacionadas, né, ao futebol, né? Que são os projetos sociais. Então, agora etc. é isso. Você sabe que foi uma curiosidade eu ouvir você falar. Não estava doido para chegar nesse momento. Uma curiosidade de ouvir você falar no começo de como você conheceu Jesus e no seu passeio lá no Paraguai, que você se impressionou. Me veio assim um pensamento, cara, esse Du que eu conheço hoje, fazendo obras sociais, fazendo projetos sociais, cuidando das pessoas, esse Du já existia quando ele tinha 15 anos. Está dentro de você. Está dentro de mim. Conta um pouco pra gente, aí do futebol, antes de chegar no projeto social, aí no futebol acabou
E você, empreendedor nato, eu me formei em cara? Direito, né? Mas você é empreendedor nunca exerci, Você é bacharel. Me considero um empreendedor. Cara, você é multi-empresas, né? Vamos contar aqui, porque nós estamos num podcast de empresários e empreendedor. Conta pra mim, você tem a contabilidade que eu já falei. Na verdade, a contabilidade a gente não tem mais. No final do ano, a gente teve uma separação de sociedade e eu não faço mais parte da Vetro Contabilidade. Ficou com outro sócio. Mas aí da contabilidade hoje a gente tem a Elo, Cidadania Italiana, né? Sim, a Elo. Que deve estar enfrentando uma dificuldade agora. Dificuldade, praticamente parou. Não, deixa eu falar, empreendedor só nasce para enfrentar dificuldade, cara. Incrível. O negócio tá voando, acertando visto e tava. Eu quase estava pedindo um visto. Uma cidadania italiana. A gente teve êxito em mais de 2.000 clientes com famílias, assim, êxito 100%. De repente, uma lei. Super bem, de repente, um decreto parou tudo. Praticamente tá a passos de tartaruga, né? E a gente tinha, vamos falar, dezenas de clientes aí. Mas é isso aí, a vida de empreendedor. Empreendedor é pular as dificuldades. A gente está sempre se reinventando, sempre crendo e sabendo que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Então, logicamente, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa viver, a gente tem mês, a gente tem conta para pagar, mas Deus está cuidando de tudo. Uma porta fecha, outras abrem. Relacionamento é muito importante para a gente. O empreendedor tem que ter muito relacionamento. Eu acho que o grande segredo da vida hoje em dia, com os meus 58 anos, falar que o sucesso da vida é relacionamento. Eu sou bem... Acho que o Wesley deve pensar dessa forma. Não tem como não ser. O relacionamento, ele molda os negócios, né? Com certeza. Ele não é fator preponderante para fazê-lo, mas ele molda os negócios. Sim. Então... Quem tem dificuldade de se relacionar vai ter dificuldade de fazer negócio. Abre as portas. Sim. Vou fazer até um parênteses. Eu tava subindo, peguei o elevador hoje para vir aqui gravar e por causa da sacola que a gente tava, o moço que estava no elevador falou assim, você conhece o dono dessa marca? E aí já surgiu uma conexão. Eu falei, gente, já convidou para um café. Por causa de uma sacola, gente. A galera do marketing ama isso, né? Eu falo que a pessoa sem relacionamento ela não consegue nem abrir uma conta no banco. Isso é uma realidade. Não adianta ter, não basta ter dinheiro. A pessoa tem que ter nome e crédito, né? Dinheiro é consequência. E aí tem a Elo, o que mais? A Elo, e quem toca a Elo 100% é meu irmão, Fabrício, né? Nós somos sócios, mas ele que toca 100%. E a gente tem a Goal Impacto Social. Que eu acho que essa é a grande que é uma empresa... relação, né, com os 15 anos dele, né? Uma comercial que trabalha comigo, a Juliana, ela fez um resuminho do nosso trabalho. As pessoas sempre perguntam, o que é a Goal Impacto Social? E ela me deu um conceito perfeito. Ela falou assim, que a Goal é a empresa que transforma tributos, impostos em propósito. Olha aí. Eu achei isso sensacional. Muito bacana. O que a Goal faz? Isso. A Goal, a gente elabora projetos sociais incentivados. Primeiramente, para a nossa entidade, em 1996, quando eu pendurei a chuteira literalmente, nós montamos a Associação Pro Esporte e Cultura, em 96. Em 1998, nós começamos com o projeto Bom de Nota, Bom de Bola. O que é o projeto Bom de Nota, Bom de Bola? A gente oferecia aulas gratuitas de futebol e vôlei para meninos e meninas de 7 a 14 anos matriculados nas escolas públicas, no contraturno escolar. Por que começou o Bom de Nota, Bom de Bola? Quem é de Ribeirão conhece, descendo a Avenida Itatiaia, no fim da Avenida Itatiaia tem um muro verde, que antigamente era o Soccer Clube. Lá, depois que eu parei de jogar futebol, nós começamos com o Soccer Clube. Nós construímos o Soccer Clube, que era um centro de locação de quadras de grama sintética e quadras de vôlei de areia. Então, em 1996, a gente vivia disso, de locação de campos de sintético, quadras de areia, vôlei e futevôlei. E a gente tinha a franquia da escola, a franquia do São Paulo Futebol Clube, da escola, né? E a gente tinha muitos alunos na escola. Só que o Soccer Clube, ele ia muito bem no horário, a escolinha ia muito bem no horário das 9 às 10 da manhã, das 5 às 7. Esse horário das 10 até às 5 da tarde, ocioso. Por causa do sol. Foi um lugar muito conhecido ali, né, Tatiana? Muito. Ocioso. Então, a ideia surgiu, tá vendo? Da empatia, a ideia surgiu. Poxa, eu vou montar um projeto social para colocar crianças para fazerem futebol aqui gratuitamente, futebol e vôlei. Por que futebol e vôlei? Porque a gente tinha futebol e vôlei, eram as duas quadras de futebol e de vôlei, não tinha outra modalidade. E a maioria dessas crianças não conseguia pagar a escolinha do São Paulo, né? Que era uma franquia, tinha um custo mensal alto, né? Só para quem tinha uma vida boa, conseguia pagar a escolinha. Então, nós montamos o Bom de Nota, Bom de Bola, em 1998, para atender essas crianças que não teriam a possibilidade de pagar uma escola de futebol.
Então a gente pegou crianças do ensino público, a ideia era dar aula para 90 crianças, porque em uma hora eu conseguiria dar aula para 90 crianças. Eram 3 campos sintéticos, era 24 em cada campo, dá 72, mais uma quadra de areia, 18 meninas, 90 crianças. E aí eu fui atrás de patrocinadores de relacionamento, de amigos de Ribeirão, para que, entre aspas, eles adotassem um grupo de crianças. Porque tinha o custo, né? Pagar professor, bola, colete, uniforme, etc. Transporte, o ônibus buscava a criança na escola, levava no soccer e levava de volta para a escola. E aí nós fomos atrás de empresas. E para patrocinar, adotar, a gente falava adotar crianças, essas 90 crianças. E a gente conseguiu isso em um mês. E o projeto cresceu, de 90 foi para 200, 500, e a Ultragás, que era uma das patrocinadoras nossa, gostou tanto da metodologia, porque a gente acompanhava nota, comportamento e frequência escolar dessas crianças. A gente usava o esporte como instrumento para a educação. E aí, aquele Eduardo lá do Paraguai, de 15 anos, nasceu com força no coração dele para ajudar as pessoas e as crianças, virou projeto. Maravilhoso. E aí, o projeto começou a crescer demais. E a Ultragás, que era uma das patrocinadoras aqui de Ribeirão, ela falou assim, puxa, gostei tanto desse projeto, da metodologia, que eu quero levar o projeto para outras cidades, onde eu tenho interesse em divulgar minha marca socialmente responsável, etc. E aí nós montamos o projeto na Universidade Federal do Ceará, Caucaia, Universidade de Kennedy, em Belo Horizonte, Universidade Federal de Uberlândia, Uberaba, Bauru. Então a gente já passou 200 crianças em cada cidade dessa. Quantas crianças já passaram o projeto Bom de Gol, Bom de Bola? Bom de Nota, Bom de Bola? Eu preciso contar, mas... Muito. Depois você vai ter uma ideia. No fim, você vai ter uma ideia de quanto. Bom, e aí a gente passou a atender umas 500 crianças em Ribeirão e mais essas 200 em cada cidade, mas com patrocínio privado. O dinheiro sempre saía do orçamento da empresa. Dava um mal-estar na empresa, uma dor de barriga, a primeira coisa que ela cortava era o pagamento dessa mensalidade. E num país que a gente vive, mal-estar dá toda hora. Então a gente via na corda bamba. Tanto é que a Ultragás mudou a diretoria de marketing, depois de uns 4, 5 anos, eles cancelaram o projeto do dia por outro nas 5 cidades. Então era um estresse. Em 2009, imagina, a gente começou em 98. Anos já. Em 2009, uma amiga nossa falou, por que vocês não fazem o Bom de Nota, Bom de Bola incentivado? Renúncia fiscal do ICMS. Empresas que pagam ICMS no estado de São Paulo, elas podem destinar 3% para projetos aprovados em São Paulo de esporte, mais 3% para cultura. Então, 6%. Por exemplo, a empresa que paga 1 milhão, ela pode destinar 30 mil para o projeto esportivo, mais 30 mil para um projeto cultural, mensalmente. E aí... Ao invés de você pagar a guia, ele deduz da guia e faz a doação, e aquela doação entra como parte da guia. Exato. Bom, aí nós fizemos... Só para explicar, porque às vezes tem alguém vendo a gente e fala, pô, o que eu queria fazer? Você não vai pagar nada mais. Não, é custo zero, é uma renúncia fiscal, porque o dinheiro já é do governo. E na verdade você está só dizendo o seguinte, o governo, eu quero direcionar onde o meu ICMS vai ajudar. Dos meus 100% do ICMS que eu pago, 3% eu quero direcionar. 3 para o esporte, mais 3 para a cultura. E como é uma instituição de 96, ela está habilitada a receber esse dinheiro, porque não é qualquer instituição que assim, habilita. Todo ano eu tenho que escrever o projeto esportivo e cultural, protocolo na Secretaria se é esportivo, na Secretaria de Esporte de São Paulo, se é cultural, na Secretaria de Cultura de São Paulo. Ele é analisado e aprovado, sai no Diário Oficial. Quando sai no Diário Oficial, eu saio no mercado captando esse ICMS com as empresas. Inclusive, a gente está fazendo um projeto cultural para a vossa, entendeu? Ô, Du, eu preciso te apresentar preciso te apresentar o Rafa, da dona da Drive Tech. Anota aí depois. Opa. O Rafa deve ter muita coisa para fazer isso. Maravilha. O Rafa é então, sócio nosso. Reforçando, a gente está em contato com o Pacola já há um tempinho, a gente vai fazer um projeto para o Instituto da Voz. Sim, o Pacola já esteve aqui, já deixou essa contribuição. E aí, gente, o negócio cresceu demais. Por quê? Então, em 2010, 2009, 2010, a gente fez o Bom de Nota, Bom de Bola incentivado. Só que essa amiga falou assim, inclusive eu tenho um patrocinador, é a Cooper Sucre. Só que você vai ter que levar o projeto para Santos para atender os filhos dos caras que trabalham nos portos. Então, nós fizemos um Bom de Nota, Bom de Bola para 480 crianças por mês. Futebol, vôlei, lá em Santos. E no mesmo ano... A gente fez um Bom de Nota, Bom de Bola Araraquara, Bom de Nota, Bom de Bola Mococa, com patrocínio da Coca-Cola e ICMS, com patrocínio da usina Ipiranga. Então, a gente passou a atender 1.200 crianças mensalmente. Do Refrescos Ipiranga aqui na época. Eles queriam levar para essas áreas deles, a Mococa e Araraquara. Bom, a gente passou a atender mais 1.200 crianças com incentivo fiscal.
E esse incentivo fiscal é legal porque, como tem uma planilha orçamentária aprovada, é um recurso de 12 meses garantido. Então, você não tem esse estresse, esse mês tem, esse mês não tem. É uma planilha orçamentária que paga professor, paga estagiário, paga Imagina assistente social. a quantidade de emprego que não dá. Nossa, paga lanchinho, paga transporte. Verdade. Uniforme completo. Olha onde foi chegar. Então, a gente passou a atender em 2010 1.200 crianças com ICMS. E eu continuava com umas 300, 400 crianças aqui com patrocínio privado. Mas aí o incentivo, aí nós montamos a Goal Impacto Social, que é essa empresa. O que essa empresa faz? Escreve projetos. Então eu passei a escrever projetos para a minha entidade, que foi fundada em 1996. Mas aonde você ganha dinheiro? Porque a própria lei me remunera de 5% a 10% do valor do projeto. Então a Goal é remunerada quando escreve esse projeto, o projeto é aprovado, captado, eu tenho remuneração do próprio projeto. O dinheiro sai do projeto. Legal. Sim. E aí o negócio começou a se desenvolver. É uma taxa administrativa. Para montar o projeto, para fazer No ano rodar. seguinte, nós falamos, a gente estava usando o ICMS do esporte, 3%. No ano seguinte, falamos, vamos fazer agora um projeto por ICMS da cultura. Nós fizemos o Bom de Nota, Bom de Dança, aí que vai o empreendedorismo. A gente passou a dobrar o número de crianças, porque o Bom de Nota, Bom de Bola, futebol e vôlei. Bom de Nota, Bom de Dança, danças urbanas, capoeira, sapateado e balé. Nossa. Com o mesmo ICMS das empresas, 3% mais 3%, porque elas não são concorrentes, então são 6% que a empresa paga. Certo. No ano seguinte, a gente se especializou, falou, agora vamos fazer projetos de imposto de renda, porque a gente consegue projetos no estado de São Paulo, ICMS. Isso é empreendedorismo puro, A cabeça não para. Você achou um dinheiro onde estava isso aí. perdido ali. E sempre para colaborar. Bom, e ano seguinte, depois do Bom de Dança, nós falamos agora vamos estudar as leis do imposto de renda. Empresas de lucro real que pagam imposto de renda, elas podem destinar 10% do imposto. Olha, que é um baita de um recurso. 10%. E muitas empresas não sabem disso. E lucro real, empresa de lucro real é acima de 70 milhões. 10% é dividido o seguinte, 2% para projetos esportivos, 4% para projetos culturais, que é a antiga Rouanet, mas agora não tem mais esse nome, 1% para Pronas, que é para pessoas com deficiência, 1% para Pronon, que é oncológico, câncer, 1% para o fundo do idoso da cidade e 1% para criança e adolescente da cidade. Então, 10%. É muito recurso. E aí a gente fez no ano seguinte o Bola Bacana, esse nome Cana, porque a gente queria pegar o imposto de renda das usinas. Legal. É marketing puro, hein? E aí, Bola Bacana. Bola Bacana. Aí no dia, esse projeto foi aprovado, sai no Diário Oficial. Num belo dia, quem que me liga? Banco Volkswagen. Uau. Eu levei um susto, porque eu falei, será que eu tô devendo carnê? Foi a primeira vez que eu pensei. Banco Volkswagen quer falar com você. E eu falei, nossa, o que será que é? E aí eu sentei e falei assim, olha, eu vi que vocês têm um projeto aprovado, Bola Bacana, e eu gostaria de patrocinar. Vocês já têm patrocinadores? Eu quase caí da cadeira, mas me mantive firme, né? Falei, nossa... Era um projeto para atender 500 crianças por mês. Legal. Eles aportaram integralmente. Hoje nós estamos no 13º ano do Bola Bacana, sempre patrocinado pelo Banco Volkswagen. Uau! Maravilhoso. E aí, resumindo a nossa história... E a cana, nada. Não, hoje nós temos mais de 20 usinas da região. Bom, pelo amor de Deus. Não, e foram né? saindo os novos nomes. Então, a gente atende esporte, cultura e saúde. Projetos esportivos, nós temos todas as modalidades que vocês imaginarem. De bola toda, futebol, vôlei, hand, basquete, natação, tênis, skate, patins, atletismo, tudo que você imaginar de esporte. Cultura, tudo. Todas as danças urbanas, balé, sapateado, capoeira, teatro, literatura, poesia, circo. Que bacana. Instrumentos de corda, instrumentos de sopro, cara, todas as modalidades que cabem. Sempre atendendo crianças e adolescentes 7 a 14 anos, matriculadas nas escolas públicas contra turno escolar. E a gente tem uma metodologia de controle dessas crianças. A gente controla as crianças na escola, na casa e no centro de treinamento. Com nota, comportamento, frequência. O projeto é sensacional. A metodologia é sensacional de controle. As crianças, de fato, melhoram muito e é uma oportunidade para elas que elas não teriam se não fosse através disso. Por exemplo, uma modalidade de balé. Elas ganham a roupa inteirinha. Que naturalmente não iam ter tudo. O sapateado, o sapato do sapateado é caríssimo. Instrumentos de corda, sopro, ganham todos os instrumentos, patins, ganha skate. Cara, muda a vida das crianças. E qual que é o benefício do patrocinador? É custo zero, porque é uma renúncia fiscal, é o dinheiro que já é do governo. Só que o governo abre mão desse valor e fala, escolhe o projeto. Aprovado. Aí eles escolhem os projetos. Então, meu trabalho é buscar empresas, pelo meu relacionamento, que têm
imposto de renda, que tem ICMS, para patrocinar esses projetos. Resumidamente, hoje nós estamos em mais de 40 cidades do Brasil com os nossos projetos. Porque pela metodologia, né, a gente consegue implementar o projeto na cidade de interesse do patrocinador. Por isso a gente está em mais de 40 cidades. Desde Uruguaiana, Rio Grande do Sul, até São Miguel do Gostoso, com patrocínio da CPFL. E você faz essas visitas à cidade? Então, a gente tem uma equipe em Ribeirão de 30 pessoas que fazem a gestão desses mais de 40 cidades. Em cada cidade eu contrato a equipe local, isso que é legal, entendeu? Eu gero emprego local. E também eu contrato o lanche da cidade. Então, a gente gera muito... Nós temos por volta aí de... Acho que uns 160, 150 colaboradores no total. E a gente atende por volta hoje de 5 mil crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mensalmente, gratuitamente. Tudo com lei de incentivo. Cara, então, que bacana. É inspirador, né? Inspirador demais. Isso daí muda o cenário. Você está falando que eu estou pensando um monte de coisa. Já fico pensando como que a gente às vezes, a gente não enxerga as possibilidades. Então, acho que essa aula que você está dando hoje, com tudo isso é uma aula para as pessoas que estão nos assistindo de enxergar as possibilidades, né? Onde a gente alguns não veem, você viu. Ou seja, nós estamos falando de incentivos, mas imagina um monte de coisas que dá para fazer em outras áreas, que as pessoas, ao invés de ir atrás, elas vão se afundando no não. Não consigo, não posso, não vai. Exatamente. Olha que projeto lindo que a gente vai lançar agora em Florianópolis. É um projeto para pessoas com deficiência. Eles vão fazer canoagem, surf adaptado e windsurf para pessoas PCDs na praia. Por 24 meses eles vão ter aula para pessoas deficientes na praia em Florianópolis. Olha que coisa linda. O projeto pelo Ministério da Saúde, nós conseguimos o valor do projeto e nós vamos, durante 2 anos, nós vamos ministrar aula para pessoas com deficiência. Muito lindo. Na praia, cara. É uma coisa... Sabe quanto custa? Zero. R$0. O Brasil tem olhado hoje muito para projetos. Eu trabalho com educação, né? Então, eu tenho ouvido muito falar sobre os neurodivergentes, as pessoas que são deficientes, têm alguns problemas que precisam ser alcançadas. Demais. Isso é um projeto que ajuda muito. É 1% do imposto de renda, que é pelo projeto do PRONAS para pessoas com deficiência. Então, 1%. Vou dar um exemplo. Os patrocinadores, um deles fechou agora, a Google. Uau. E detalhe, é custo zero para a Google. Se o dinheiro não for para o projeto, vai para o governo, entendeu? E então, vai ganhando selo, né? A empresa vai ganhando selo, né? São selos, assim, é uma empresa que coopera, que ajuda, que incentiva. Cara, é bom para todo mundo. É bom para o colaborador da empresa, que ele vê, nossa empresa está colaborando, é socialmente responsável, é um voluntariado, é uma coisa assim que faz, é legal para todo mundo, mas eu estou pagando, não, ninguém está pagando. E a gente está fazendo, teoricamente, um trabalho do governo, né? O terceiro setor, porque era a responsabilidade dele. Ele não dá conta, então ele terceiriza para essas entidades. As entidades sérias fazem esse trabalho exemplar. Aí tem muitas entidades sérias no Brasil, muita. Bacana. Esse é o do empreendedor, né? Ô, Du, vamos falar um pouco do família. Como é que tá essa questão aí dos filhos? Estão se formando, saindo de casa, a Duda, e aí? Impressionante. A Duda agora já prestou FAAP, a semana passada passou, e vai prestar Mackenzie, né? Ela quer fazer... Ela já está na fase está no meio do terceirão, né? Vai morar em São Paulo, com certeza, já é uma decisão dela. O Lourenço se forma agora no final do ano, né? Mas o Lourenço está viajando o Brasil aí, né? Tocando, fazendo o que ele gosta. A Duda está pensando em fazer arquitetura? Arquitetura. No Mackenzie ou na FAP, em qual ela passar. E vão morar lá, né? O Lourenço é difícil voltar, né? Porque no trabalho. Vida dele, ele vai morar meio lá e meio aqui, né? Meio pro mundo. A Paty, graças a Deus, tudo ótimo. E a Paty? A Paty é demais. Você tá perto da Paty, a gente é incentivado à alegria, né? Ela é. Que bacana. Cara, minha esposa, em 32 anos, eu nunca vi ela triste, nunca vi ela doente. É uma coisa impressionante a energia dela. É mesmo? A energia dela é fantástica. O resfriado que ela fica dura um dia, no máximo. Mas sabe que eu acho que essas coisas estão relacionadas ao interior. A pessoa feliz, constante. A pessoa alegre, a pessoa cheia de Deus. É uma pessoa bem feliz. E ela é minha companheira, né? Porque quando a gente começou a enfrentar a igreja... A Igreja Voz, há muitos anos atrás, imagina o conflito, porque família toda católica, de ambos os lados, né? Então, todo mundo ficou com aquela, nossa... ela é conhecida como Patitoto, Patrícia Titoto. Igreja evangélica, cara, e hoje eu consegui levar toda a minha família, que legal. Na Igreja Voz. Até minha irmã André, que demorou mais, está indo, eu estou muito feliz. Isso é uma conquista, né? Muita oração, né?
Ela tem uma contribuição pesada nisso, porque ela ficou firme com você. Não, demais. Imagina, 10 anos fazendo célula, recebendo toda terça-feira, comprando bolinho, pão de queijo, cafezinho. E o ambiente da célula não é só um ambiente físico, tem um ambiente espiritual envolvido. Você abre a sua casa para as pessoas que querem ouvir a palavra, e aí você começa a ficar suscetível aos ataques, né? Verdade. Não das pessoas, pelo amor de Deus, mas do adversário, que não quer que as pessoas aprendam da palavra de Deus. Eu falo que a célula é maravilhosa, primeiramente pra gente, né? Pra gente, pra mim, pra minha esposa, pra minha família. Então é sensacional fazer a célula. Muitas vezes a gente tá cansado, né? A gente não pode falar que não, né? Sempre. Terça-feira, às vezes a gente tá falando, nossa, tô cansado, mas a hora que você recebe a turma e fala de Deus, cara, renova a energia, você fica zero. Eu tenho uma conta, vou até revelar essa conta. Se eu fosse cancelar nos dias de células, as células que são na minha casa hoje, eu acho que 70% delas eu cancelava até as 4 da tarde. Só que depois que passa das 4, eu falo, não, vamos embora, eu me viro, organizo minha agenda e chego em cima da hora. E 100% das vezes que a gente termina a célula, a gente fala assim, puxa vida, que bom que não cancelei. Toda vez é não isso. é toda vez, é isso? Então, assim, você, líder de célula, aprende isso. 70% das vezes, até 4, 5 horas da tarde, você fala, puta, não vai dar, vou cancelar, vou lá no grupo cancelar. Aí a gente resiste e fala, não, bora que vai dar. 100% acabou a célula, incrível, você fala, incrível. Meu Deus, que bom que eu não cancelei. É bom primeiro pra gente que faz, isso é uma realidade. É igual deixar de ir no culto de domingo. Às vezes você fala, nossa, mas hoje eu tô cansado, acho que eu... Aí você vai e fala assim, graças a Deus que eu vim. E o detalhe, quando você tá no culto, acho que acontece, você fala, puta, por que fulano de tal não tá aqui? Por que esse cano não tá aqui? Você queria que toda a tua família estivesse lá, todos os seus amigos estivessem lá ouvindo. Você fala, nossa, essa palavra seria maravilhosa ele ouvir. Então a pessoa precisa se dar a oportunidade de ir na igreja, conhecer, quebrar essa não sei, essa barreira de religião, não porque eu sou católico. O que importa? O que importa é você conhecer a palavra de Deus, abrir a Bíblia, ler, entender. E é o versículo, conhecereis a verdade, Ô, Du, só vai estar acabando nosso tempo, eu não posso deixar ir embora. Ô, Du, muito rápido. Olha aqui pra mim um negócio. Que negócio é esse que do futebol você foi pro esporte que humilha? Conta pra nós. Nossa. Qual que é esse esporte que humilha a gente? Cara, e eu vou falar, e o primeiro cara que me levou pro campo pra jogar foi o Esdras. Ele me enganou. Eu enganei. Ele me enganou. Falei, não, Du, você tem que comprar o título aqui e nós vamos jogar golfe. Você lembra que você me levou? Eu lembro, foi o primeiro domingo. Você lembra que a gente cruzou o Enoque no buraco 6? O Enoque olhou pra você e falou assim, esse aí vai ser jogador, porque ele mandou um par no buraco 6 na primeira volta. Enganou, né? Enoque, um abraço pra você, Enoque. Então, hoje a gente joga golfe, né? Eu, Esdras, já são mais de... Acho que 6 anos, 5 ou 6 anos que eu jogo. Eu fiquei apaixonado pelo esporte, que é um esporte, assim, muito difícil, no meio da natureza, né? O campo nosso, para quem não conhece o nosso campo aqui, Pegou Golf Clube, é algo maravilhoso, né? Acho que é um pedacinho do céu na terra. É contemplável, né? É um pedacinho dos céus na terra, né? É um lugar lindíssimo, natureza exuberante. E eu comecei a jogar golfe, a primeira vez que eu fui para o campo foi com o Esdras. E ele me enganou certinho, que ele falou que eu ia gostar. Eu amo, mas a maioria das vezes eu saio do campo humilhado, porque o campo sempre vence a gente, né? Ele tem essa frase, eu acho muito legal. A gente tem um grupo de amigos lá no WhatsApp, aí de vez em quando os Du fala, rapaz, por mais uma vez esse esporte me humilhou. Não, é impressionante, cada 10 eu não volto mais, até amanhã cedo. 9 a gente é humilhado, né? É bom, né? Humilhado. Cara, mas é um esporte que te fez conectar com o esporte de novo, né? Uma prática esportiva, né? Eu sou competitivo, eu gosto de esporte, né? Tá um pouco na veia isso, eu adoro. E uma oportunidade de estar contagiando os amigos, lateral ali, né? Oportunidade, quantas vezes a gente já falou de Deus dentro das partidas, dentro do campo, porque né, os jogos demoram 4 horas em média, entendeu? Você fica 4 horas com 4 pessoas, então dá pra você conversar muito. Ou vai te deixar, ou se o cara for muito chato, vai te deixar muito longe, nunca mais, mas se for muito bom, como o Du é um excelente companheiro, você vai querer jogar sempre com ele. E a gente, o Du é disputadíssimo lá no T-Time, disputadíssimo. Toda hora que ele tá lá, botou o nome, bota 3 atrás pra jogar com ele. E assim, olha que uma visão importante pra gente deixar, né, gravado aqui. A gente, né, como cristão, né, como conhecedores da palavra,
a gente tem que estar no meio da galera que não conhece a Deus, entendeu? É fácil a gente se relacionar com quem é da igreja. Pô, aí é legal, Mas né? aí é evangelho pra dentro, A gente só né? evangelho pra gente só fala pra turma que já conhece. Agora, o legal é você estar ali no campo de batalha, né? Não é ali que é difícil. E ali deu uma oportunidade, eu sempre falo, pingou, eu tô chutando. Né? Deu a oportunidade de falar e eu falo mesmo. As pessoas, muitos, eu sei que muitos devem falar, ó, o fanático, só fala de Deus. Uns estão me chamando lá no golfe, o pastor chegou. Já tá com essa Profético isso. O pastor chegou. Mas é isso, gente. Cara, muito bom que estar aqui joia. com você. Obrigado, nosso tempo é muito curto, né, Mayra? Sim. Mas assim, passa rápido, além de tudo. ter dedicado esse tempo, não sei que tempo que você vai ver esse episódio, mas nós estamos no meio de um feriado aí, então dia de ponte de feriado, poderia estar fazendo outra coisa, mas dedicou esse ponto aqui para contar seu testemunho, sua experiência, a sua veia empreendedora para os amigos que sempre estão nos ouvindo. Du, uma gratidão demais, muito bom. Eu que agradeço. Eu agradeço a Deus ter te conhecido ali em 2015. Eu agradeço imensamente. Sua família. Nossa, Um abraço lá na recíproco. Pati, nos filhos todos, na Duda. Obrigado. E que Deus abençoe você. Amém. Se você fosse falar um versículo bíblico agora aqui, você falaria qual? De novo eu falaria, eu e minha casa serviremos ao Que Senhor. bom, que bom. Maravilhoso. Falaria novamente esse, que me vem sempre à mente, um versículo que eu acho que isso faz toda a diferença na vida de uma família. Imagina você estar na eternidade, né? Isso é um desejo, né? É isso. E na sua casa está se cumprindo. Amém. Mayra, Amém. com Muito você. obrigado, Mayra, pela Obrigada a oportunidade. você, Edu. Um beijo para a família toda. E você de casa que se inspirou e quer que sua casa também sirva a esse Deus vivo, maravilhoso, de relacionamento, de intimidade. Continue aqui acompanhando os nossos episódios. Você pode seguir o nosso Instagram, pode criar, ali tem os cortes. E você pode ir até o YouTube também, da Igreja Voz Online, onde tem o episódio completo. Não perca, pega aí o aviãozinho e encaminhe para um amigo nos seus grupos do WhatsApp. Diga para ele, ó, esse episódio aqui tá inspirador. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima edição. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente.